Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje nós conversamos com o Gustavo Barbosa. Ele é pesquisador do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, o LAIS, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde também desenvolve projetos na área de Tecnologia Educacional em Saúde, na CEDIS, que é a Secretaria de Educação à Distância da UFRN, e também é gerente de desenvolvimento de ambientes virtuais e hoje vem conversar com a gente sobre o projeto AvaSUS, que é um ambiente de aprendizagem virtual. Seja bem-vindo, Gustavo, ao programa Educação em Pauta. É bom tê-lo aqui para conversar sobre um projeto inovador e que tende a levar avanço nessa área de tecnologia da informação, da saúde, para vários lugares do nosso país. Obrigado, o prazer é todo nosso, Bruno. Eu queria saber, em primeiro lugar, como esse seu atravessamento como pesquisador, né, você é doutorando, chegou no LAIS, no Laboratório de Inovação Tecnológica, e aí, obviamente, ao AvaSUS. Bom, em 2005, 2004 para 2005, eu estava terminando meu mestrado em arquitetura, trabalho com cyberespaços, e na época a Secretaria de Educação à Distância estava no início e precisava de pessoas que trabalhassem na construção do que eles chamam hoje de DI, que é Design Instrucional. E aí eu cheguei, tinha uma experiência fora do país, cheguei para ajudar e acabei ficando. E em 2011 para 2012, quando o professor Ricardo Valentim, que é o coordenador do Laboratório de Inovação Tecnológica e Saúde, chega a CEDIS também como coordenador de TI, ele me chama, me tira da parte de design instrucional e arquitetura da informação, com a minha expertise em ambientes virtuais e me coloca para fazer todo um trabalho com criação, desenvolvimento, suporte, apoio e ampliação de tecnologias educacionais. E a partir daí começou o nosso trabalho com ambientes virtuais. O AvaSUS ele já existe há 2 anos, não é isso? Isso. Como é que ele foi criado desde o seu início? Existem várias práticas e várias experiências de educação permanente na área de saúde. O Sistema Único de Saúde tem várias leis que regem o sistema e também regem a prática dos trabalhadores, ou seja, a necessidade dos trabalhadores sempre se atualizarem. Só que nós estamos falando de um sistema de 3,5 milhões de pessoas em todo o Brasil que tem dimensões continentais. Com isso era necessário ferramentas que dessem a possibilidade de formar essas pessoas permanentemente e dessa possibilidade também o Ministério da Saúde estabelecer controle e avaliação sobre quem está sendo formado e como está sendo formado. Em 2014, nós tivemos o convite do Ministério da Saúde para fazer uma análise de possibilidades de usos tecnológicos das ferramentas em função de outros trabalhos que o LAIS tinha no Ministério da Saúde. E a partir disso nós começamos a fomentar uma ferramenta que tivesse a possibilidade de ser fácil de usar, que atingisse todos os lugares do país e que tivesse a possibilidade de controle e avaliação. Em 2015, mais ou menos, essa ferramenta ela ganhou uma maturidade porque ela veio para ser um complemento ou para ser a plataforma oficial dos cursos de extensão para os Mais Médicos, o programa Mais Médicos no Brasil, formando aí em torno de 9.500 mais médicos. O que é isso? O governo brasileiro trouxe médicos de fora e uma das formas de avaliar esses médicos era dando formação continuada para esses médicos. E o AvaSUS, foi essa plataforma onde ele tinha que estabelecer um controle sobre essa formação, tinha que estabelecer relatórios muito precisos para o Ministério da Saúde sobre esses médicos e também que desse conteúdos atualizados para que eles pudessem fazer a formação em qualquer lugar do país. Para a realização de um projeto como esse, né, você fala da UFRN, do LAIS, da CEDIS, a gente sabe que não se faz sozinho, sobretudo na parte do financiamento, né? Eu queria que você pudesse dizer como, de fato, um projeto como esse ele consegue ser realizado, né? Através de que mecanismo, com que parcerias? Um projeto como esse, a gente costuma dizer que ele é construído a quase 30 mãos, porque vai desde a prospecção e necessidade até a afirmação de que você pode fazer aquela tecnologia, desenvolver aquela tecnologia. Hoje a Universidade Federal do Rio Grande do Norte ela tem parcerias, inúmeras parcerias, inclusive com o IF, com o Instituto Federal, a fim de atender várias partes das suas demandas. Então, além de parcerias com universidades da rede, universidades federais, institutos federais, a Organização Pan-Americana de Saúde e outros laboratórios, é necessário também firmar parcerias com profissionais de outras áreas que dão suporte a isso. Então, quando você pensa um projeto, quando você faz a prospecção do projeto,
você tem que pensar qual é a extensão das parcerias que você tem que estabelecer. Hoje o AvaSUS ele tem parcerias desde a Fiocruz, por exemplo, até o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, a Universidade de Brasília, a Universidade Federal do Pernambuco, a própria UFRN, enfim, são vários atores. A UFRN é um que coordena e orienta. Hospitais também, né? Hospitais, a Rede ABSE também está junto, o UOL está junto também. Então é um projeto de várias mãos. Ele funciona aqui na Universidade Federal, não é isso? Ele está hospedado aqui. São quantos professores? Tem uma estimativa da equipe que trabalha, digamos assim, para que ele possa acontecer aqui no nosso estado, por exemplo? Hoje, seguramente, o AvaSUS é constituído por mais de 400 profissionais. Desde a parte de infraestrutura, desenvolvimento, suporte, desenvolvimento de material, suporte ao usuário, em todas as 3 fases. Então, o AvaSUS, além de ser um projeto profissional que gera efetivamente tecnologia real, ele gera formação de pesquisadores na graduação, no mestrado e no doutorado, na extensão, com seus cursos abertos ao público e também na pesquisa, porque várias dissertações e teses têm o AvaSUS como centro. A equipe é toda daqui da universidade? Como é que funciona isso? Ela é diluída em vários lugares. Nós temos equipe na Universidade Federal, em vários departamentos. Nós temos equipe aqui no Instituto Federal, nós temos equipe nas universidades de Pernambuco, na Universidade de Brasília, do Pará, do Rio Grande do Sul, enfim, da rede de universidades do Brasil, da Fiocruz, da Organização Pan-Americana de Saúde, do próprio Ministério, então, de profissionais liberais que são contratados especificamente para fazer um trabalho específico. Então, a equipe ela é bem diversificada. Isso também gera um desafio, que é gerenciar uma equipe grande que espacialmente está em lugares diferentes. Deixa eu te fazer uma pergunta. É conhecido na mídia do nosso estado, da nossa cidade, algumas viagens e convites que o pessoal da LAIS, né, do laboratório LAIS, junto a projetos como a AvaSUS também, né? Você já teve a oportunidade de fazer 2 visitas a Harvard, não é isso? Isso. E eu queria que você pudesse compartilhar com a gente como é que esse projeto ele é visto, inclusive, fora do nosso país, né? Sobretudo desse ponto do ineditismo e dessa amplitude que ele sai, né, de um lugar que seria o norte do nosso país, o Nordeste, que vai ganhar todo o país e também extramundo, digamos assim. Bruno, é muito boa a sua pergunta. A gente, quando está na periferia, que é o nosso caso, quando a gente está no Brasil, ou, enfim, no Rio Grande do Norte, no Nordeste, é muito difícil, você tem que estar provando o tempo todo que você é capaz. Então, não foi 1 nem 2 vezes que nós tivemos que mostrar que era a Universidade do Nordeste, com gente do Nordeste que fazia tecnologia. E depois que provarmos a nossa competência, temos convites, e essa é a palavra, nós somos convidados a compartilhar nossa experiência com grandes universidades do mundo, como Harvard, como o Imperial College na Inglaterra, como a Universidade Católica em Santiago, etc. Quando você vai para fora, você tem muito a ideia de que o que você faz sempre é menos importante do que eles têm. E, na realidade, quando você chega lá, você percebe que eles estão olhando muito atentos ao que está sendo feito aqui. Eu posso dizer seguramente que, em termos de tecnologia educacional, o Brasil, a UFRN e o AvaSUS estão figurando entre as principais soluções na área da educação permanente. E eu lhe mostro alguns dados específicos do AvaSUS. Em pouco mais de 1 ano e meio de projeto, nós temos 230 mil pessoas, matrículas no AvaSUS. Totalmente regionalizado, nós temos mais de 4.700 municípios que acessam o ambiente virtual. Então, compreender essa experiência num país tão grande, para qualquer pesquisador, é muito importante. Em Harvard, na América Central, porque nós tivemos na OPA, na ONU, através da Unesco também, o que eles querem entender é como fazer um projeto desse, que tem um custo relativamente baixo para os padrões internacionais e consegue atingir tanta gente com tanta qualidade. A ideia de Harvard e dos pesquisadores é entender como um projeto desse ele é formado e como ele é desenvolvido e qualificado. Então, eu posso dizer que nossas experiências em Harvard, no MIT, elas foram muito boas para aumentar a nossa autoestima em relação ao que a gente faz é muito importante e, ao mesmo tempo, um desafio, porque se o que a gente faz está sendo observado por umas principais universidades do mundo, a responsabilidade é grande, né? A gente tem uma responsabilidade muito maior.
Deixa eu fazer uma pergunta. Um telespectador que agora sintonizou, né? E a gente está falando do AvaSUS. O que isso significa como benefício para quem está do outro lado, por exemplo? Isso. O ambiente virtual de aprendizagem do SUS, né, o AvaSUS, ele possibilita o usuário, o aluno, enfim, o usuário comum, ter contato com o que há de mais atual, o que há de mais moderno e o que há de mais significante na área de saúde e formação em saúde do Brasil. Desde módulos como o de curso ao combate ao Aedes aegypti, que é muito importante, que faz parte da nossa realidade, até cursos como combate e identificação da microcefalia, são importantes e nós entendemos e compreendemos. O AvaSUS dá a possibilidade desse usuário comum que tem, enfim, conteúdos dispersos na internet, que não tem nenhuma modularização, vá a um ambiente que tenha todo o módulo organizado e que ele tenha contato com assuntos que influenciam diretamente na sua vida. Vou dar um exemplo. Dentro do AvaSUS tem um módulo chamado Pai Presente, que foi um módulo feito para discutir a necessidade e a importância de ser pai. Esse módulo foi lançado no fim do ano passado e hoje já conta com mais de 4.000 inscritos, com 98,7% de avaliação positiva, onde as pessoas informam que foram ressignificadas a atividade e a tarefa de ser pai. Então nós temos 4.000 pessoas replicando um modelo de aprendizagem e de atuação, provavelmente com seus filhos, onde eles vão ser pais melhores, onde vão ser melhores cidadãos, em função de um ambiente de módulos novos. Tem alguma pesquisa que aponte alguma regionalização, por exemplo? A gente tem um número maior de alunos nessa área do Brasil, alguma coisa com essa perspectiva? Nós temos alguns indicadores que demonstram vários perfis de acesso e de localização de informação. Por exemplo, os perfis de acessos do AvaSUS que procuram cursos mais vinculados a epidemias, por exemplo, dengue, microcefalia, zika, chikungunya, eles são mais localizados nas regiões endêmicas. Então, nos locais que tem mais essas doenças, esses E vocês fazem esse estudo, se tem esse problema nessa região, então vamos desenvolver esse tipo de... Isso. Toda semana, a cada 10 dias, nós emitimos laudos para a Casa Civil, para o Ministério da Casa Civil, em que eles fazem uma análise de contingência, ou seja, uma análise de que módulos são possíveis e qual é o volume de acesso e matrícula nesses módulos. Isso faz com que a gente tome algumas decisões em função de fazer mais ofertas ou mais divulgação para determinado público. E aí sim, nós temos basicamente 3 grandes áreas. A área georreferenciada, ou seja, que módulos podem ser melhor aceitos no Nordeste, no Sul, no Sudeste, etc. Área por perfil, quais módulos podem ser melhores aceitos por médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, etc. E por época do ano. Existem determinadas épocas que as pessoas têm mais interesse em determinadas coisas. Gustavo, a gente vai precisar fazer um intervalo, mas voltamos já, conversar sobre o público-alvo desse curso do AvaSUS. E você não sai daí, a gente volta já já com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. Não mude de canal, eu espero você. Até lá. Voltamos com o segundo bloco, conversando sobre o AvaSUS com Gustavo Barbosa. A gente terminou o primeiro bloco falando um pouco do público-alvo, né? E eu reitero essa pergunta. Quem são as pessoas, né, o público-alvo que cursam esses cursos, né? Enfermeiros, você veio citando, mas em geral, por exemplo, uma pessoa comum tem algum tipo de curso para o público em geral, que não seja profissional da saúde, do SUS, por exemplo? Perfeito, Bruno. Sim, o AvaSUS tem várias modalidades de cursos, né? Então, nós temos cursos que são voltados para o público geral, cursos que são de interesse da população e que são abertos, que nós chamamos abertos. Esses cursos abertos também atendem a todos os profissionais que vão ser profissionais, né, que estão estudando. Então, os estudantes das áreas de saúde têm acesso também. E existem os cursos mais indicados, os cursos que são para profissionais de saúde e para profissionais em áreas específicas. Por exemplo, o curso de órtese e prótese são para médicos, enfermeiros. O curso de ultrassonografia para médicos, enfim. Então, nós temos uma gama de cursos para atender vários tipos de perfis diferentes. E ainda existem cursos que são abertos com módulos fechados. Por exemplo, o curso de combates ao Aedes aegypti, ele era aberto até o 4º módulo, e o 5º módulo, que é larvicida, enfim, a parte de gerenciamento de veneno, que foi feito para os militares e para os ACS e ACE, que são os agentes comunitários de saúde, são fechados para eles. Então,
você consegue fazer vários tipos de perfis de acesso. Tem um número mais ou menos de cerca de quantos cursos? A gente sabe que às vezes um termina e depois começa outro, mas em geral tem um número aproximado, lógico. Hoje nós temos 45 cursos funcionando, com 230 mil pessoas matriculadas e 126 mil usuários únicos. Isso em pouco mais de um ano, o que gerou mais ou menos 98% de qualificações positivas. Ou seja, cada 100 pessoas, 98 consideram os cursos do AvaSUS ou muito bons ou excelentes. Esse curso ele é em modalidade de educação à distância, né? Como é essa plataforma? Ela foi desenvolvida especificamente para esse curso? Isso, na verdade... Para esses cursos, no caso, né? O AvaSUS ele tem um movimento na área de TI chamado Hackathon, que são maratonas de programação. Então, o AvaSUS passou por diversas fases. Ele teve uma primeira concepção, que a gente chamou de fase beta. Depois ele teve uma maratona de programação, teve um hackathon que envolveu diversos profissionais da área público-privada. E depois nós tivemos uma parte de reestilização do AvaSUS, que a gente chamou de AvaSUS 2, que é a forma como ele está hoje. Ele tem várias tecnologias embutidas que geram a possibilidade de um aluno fazer um curso de altíssima qualidade, com altíssimo controle da oferta. E é legal falar sobre isso, Bruno, porque nós temos uma história antes do AvaSUS, né? Com a nossa chegada na Secretaria de Educação à Distância e, sobretudo, da entrada do professor Ricardo como coordenador, então a gente costuma dizer que quando entrou um piloto novo num carro bom, ele anda mais rápido. Nós começamos a ter algumas experiências muito exitosas na área de ambientes virtuais. Então a nossa equipe fez o ambiente virtual oficial da Copa do Mundo para o treinamento dos voluntários, fez o ambiente virtual oficial para o treinamento dos trabalhadores vinculados ao Enem, pela INEP, fez um projeto chamado Escola de Você, que é um projeto com a jornalista Ana Paula Padrão, que atende quase 75 mil mulheres. Então nós tivemos vários ambientes virtuais sendo gerados, com tecnologias que foram sendo agregadas e, portanto, estudados. Para chegar ao AvaSUS hoje, nós estudamos 2.700 ambientes no mundo todo, inclusive na China, nós estudamos ambientes virtuais na China. Uhum. Então, seguramente, o aluno ou profissional que acessa o AvaSUS tem acesso hoje às tecnologias mais atuais que existem no mercado. De ponta, né? De ponta. E como é que é produzido o material didático, né? A gente sabe que na modalidade de distância tem exatamente essa especificidade, né? Videoaulas, material impresso, esse acompanhamento em módulos, como é que funciona na prática, por exemplo, os cursos? Tem diferença entre um curso é mais complexo, então tem uma logística e uma metodologia diferenciada e outro? Como funciona na prática? Legal. Quando um curso chega no AvaSUS, ele passa por diversas fases, né? Então, existe um fluxo, o que a gente chama fluxo de produção de material didático e um fluxo de revisão de material didático. Todo o ambiente, todo curso que vai para um ambiente mediado por tecnologia educacional, ele tem que ser ressignificado. Porque uma coisa é o professor estar na sala de aula, vendo as pessoas, controlando aquele ambiente, em que as pessoas vão para esse ambiente com um propósito específico. Outra coisa é você dar aula para educação à distância, em que você não sabe as condições que a pessoa está aprendendo e você também não sabe as condições em que ela vai significar o que ela está aprendendo. Então ela pode estar aprendendo em casa, no ar-condicionado, com um bom computador, uma boa internet, ou ela pode estar no 3G, no celular, dentro de um ônibus, balançando, com muito barulho, etc. Então você precisa fazer um material que você atenda a todas essas possibilidades. Então o material para entrar no AvaSUS, ele passa primeiro por um processo de revisão técnico-científica, para atualizar, para saber o que está sendo feito, está de forma mais atual. A segunda coisa, ele passa por uma revisão que a gente chama de DI, que é uma revisão de design instrucional. É uma pessoa que vai analisar e vai entender, essa informação é melhor como um vídeo, essa informação é melhor como um game, como um texto, como um infográfico, como uma videoaula, etc. Então, depois que ela faz essa análise, várias equipes são envolvidas. Existe uma equipe de interatividade que vai pensar materiais interativos, né, games ou materiais voltados para a internet, virtuais. Outra equipe que vai pensar em vídeo, mas não pode ser uma equipe de vídeo qualquer, tem que ser uma equipe de vídeo com expertise para a área de educação à distância, que saiba o tempo que o aluno espera, o tempo de corte, o tempo de edição e etc. E depois a finalização, que é quando esses vários materiais vão conversar entre si e conversar com o aluno. Todo material de EAD precisa ser dialógico. O aluno precisa estar envolvido dentro do material. Então, quando você pensa o material para EAD, você precisa pensar assim, como aquele aluno vai ler esse material, vai refletir sobre esse material
e vai aprender sobre esse material. Gustavo, tem gente que acha que o curso de educação à distância é o contrário, é mais fácil, né? E é pelo contrário, né? Na realidade, precisa de um envolvimento muito maior e um compromisso desse aluno. Queria que você pudesse falar um pouco com essa perspectiva. Ah, legal, Bruno. Realmente, nós somos muito novos com a experiência da educação à distância. O Brasil em si, né? Não nós, o FRN, nem Nordeste. Você tem uma ideia, em países como Estados Unidos, há cerca de 32 milhões de pessoas que fazem cursos à distância. 32 milhões de matrículas enroladas em todo o mundo. Porque a possibilidade de você fazer uma educação paralela, ou seja, à medida que você é um profissional, que você está no mercado do trabalho, você consegue também estudar. E quem faz educação à distância, no começo, ia muito com essa ideia. Vou fazer educação à distância porque é mais fácil, enfim. Só que as regras e os elementos e instrumentos que são colocados para controlar a avaliação da aprendizagem são muito fortes. Do tipo, o calendário, né? É muito rigoroso, né? Isso. O calendário é rigoroso, os questionários online são rigorosos, o professor tem total avaliação sobre isso. E também o encadeamento do que vai ser oferecido para o aluno. Ou seja, a educação à distância não é colocar um PDF e um questionário. E fórum. E um fórum. Né? Então, discuta sobre o que você leu no PDF e responda o questionário. Isso não existe. A educação à distância é você colocar as possibilidades de discussão junto com o material. E eu vou dizer essa experiência exitosa porque na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, as avaliações de cursos de educação à distância são iguais ou melhores que a avaliação dos cursos presenciais. As oportunidades que os alunos da educação à distância têm hoje na Universidade Federal são iguais ou melhores do que os cursos presenciais. O Banco Santander dá determinadas bolsas e no ano de 2012 para 2013, se não me engano, houve oferta de 4 bolsas e as 4 bolsas foram para alunos de educação à distância. Então, isso foi um postulado que já caiu. A educação à distância ela tem muita qualidade e, como qualquer processo de ensino, ela depende do aluno. Esse material dos professores, né? Você disse que tem essa parceria, talvez interinstitucional também, e eu já entro com essa pergunta também. Essa visita, por exemplo, gerou algum tipo de diálogo desse material? Porque a gente sabe que Harvard é uma das maiores instituições nessa área também, né? Da videoaula e educação à distância. E os professores, são professores da UFRN que ministram, que produzem essas videoaulas, por exemplo? Isso, todo o material são produzidos por professores mestres ou doutores e a Harvard, pelo contrário, deu uma moção de reconhecimento da qualidade do material. Isso é uma coisa a se dizer. O que nós aprendemos aqui é exatamente igual ou melhor do que se aprende em Harvard, no MIT, na Universidade de Massachusetts, não tem absolutamente nenhuma diferença. A diferença que há é uma cultura do não desperdício. Em Harvard, você não concebe a possibilidade de ficar 2, 3, 4 horas sem fazer nada. O aluno de Harvard, o tempo todo, ele está fazendo alguma coisa, o tempo todo ele tem atividade para ser feita. Isso faz com que ele se aproprie mais rápido do conteúdo e que ele faça discussões mais próprias do conteúdo. Eu acho que o que a gente tem que aprender com Harvard, com as universidades de fora, Stanford, é como focar o nosso tempo e focar as nossas forças no não desperdício. Isso é importante, né? Porque às vezes a gente tende a ficar com aquele tempinho ocioso e aproveitando o ócio. Apesar de que às vezes o ócio é importante, mas tem que ter um certo cuidado. Vamos supor que a gente tenha algum telespectador que ficou curioso, né? Agora eu queria ver a plataforma, saber como é que eu posso acessar, se eu tenho essa oportunidade de cursar, né? Onde ele pode buscar? Legal. A plataforma está aberta para qualquer um, ela pode ser acessada em qualquer lugar. Ele basta entrar no avasus.ufrn.br e lá ele vai ter uma lista de cursos que vão estar abertos ou não. É interessante dizer para o telespectador que o Avasus é uma plataforma inteligente. Então, quando ele for se logar, ele vai ser direcionado a um sistema de cadastro chamado Sabiá, aquele pássaro, Sabiá, que tem conexão com as maiores bases de dados hoje do Brasil, Receita Federal, bases da área de saúde, etc. Então, quando você faz o cadastro no Sabiá, o login no Sabiá, o Avasus já sabe quem você é, onde você mora, qual o seu perfil, então você não precisa preencher nenhum grande formulário, etc. E essas bases de dados são de uso e de livre acesso de dados públicos. Você autoriza o Avasus a pegar, por exemplo, o seu nome na Receita Federal ou seu perfil em alguma base de saúde
e ele usa esses dados para fazer o perfil, que a gente chama trilha de aprendizagem, para aquilo que vai entrar. Então, se você fosse entrar no Inovações, por exemplo, ele já ia lá, saberia pelo seu CPF qual a sua localidade, onde você mora, qual a sua profissão. Ele sugere, por exemplo, o curso com essa E já sugere os pesquisa? tipos de curso que você pode fazer, os tipos de trilha, os tipos de, que a gente chama de banco de competência, né? Ou seja, quais são os melhores cursos para o seu perfil. Então, quando você voltar para a plataforma, ele já apresenta os cursos que são mais indicados, que tem os mais recomendados, que são os de melhores performances para o seu perfil. A questão da oferta é sempre, como a gente tem na universidade, por exemplo, semestral, ou tem alguns cursos que vão acontecendo no meio do ano, com meses com tempo menor, por exemplo? Isso, nós temos cursos chamados autoinstrucionais de oferta contínua, ou seja, cursos que não tem tutor físico, o tutor está dentro do material, digamos assim, e que você pode fazer a qualquer momento. Então, se você entrar agora, digitar inovações.ufrn.br, já pode começar a fazer seu curso. E o que é mais legal, lá já tira seu certificado, já é validado, já tem um certificado na mão. Mas também temos cursos que têm tutoria, temos especializações, que têm editais, etc. Inclusive vai começar uma grande especialização chamada PEP-SUS, que é um programa em educação permanente da atenção básica, voltado para profissionais da área de saúde, ligados com os profissionais da atenção básica, que vai estrear na plataforma e que esse é fechado. Então, quando você entrar, se você tiver esse perfil, você já vê esse curso, se não, você é direcionado para os cursos que você pode ver. Muito obrigado. A gente termina aqui essa entrevista, né, sobre o ambiente virtual de aprendizagem do SUS, e agradeço pela oportunidade de a gente estar divulgando isso com os telespectadores. Nós que agradecemos e convido a todos a entrarem no Inovações. Ok, muito obrigado pela entrevista. Você de casa, muito obrigado pela audiência. A gente termina aqui mais um programa Educação em Pauta, mas fica o convite para no próximo sábado, às 10 horas da manhã, aqui na TV Câmara, mais uma edição do nosso programa. A gente se vê na próxima semana. Até lá!